tudo bem? Aqui é a Tia Ju. Como vocês estão? Como vocês estão passando a semana? Eu estou muito bem. Eu estou orando muito para Deus para cuidar de cada um de vocês nesse momento, para que a vacina saia logo, para que tudo fique bem, para que a gente possa se encontrar de novo. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu não vejo a hora de ver cada um de vocês. Bom, eu vou dar continuidade no que foi falado na aula anterior. Vocês lembram que eu falei do bebê Moisés? Então, vamos continuar a aula anterior falando de Moisés. Bom, eu vou pegar aqui Moisés, como vocês estão vendo. Moisés, como vocês sabem, ele foi lá, ele foi criado no Egito. E então Moisés, ele certo dia, ele estava lá tranquilo, caminhando, quando ele viu uma cena muito triste, porque ele viu uma cena de um egípcio espancando um israelita, que ele estava trabalhando para ele estava espancando, e Moisés, ele ficou muito triste quando viu isso, ele viu uma cena muito triste, então ele foi lá tentar impedir isso. Mas quando ele foi tentar impedir o egípcio de espancar o israelita, o que aconteceu? Ele, na hora de impedir, ele acabou matando o homem. E então Moisés ficou desesperado, porque como que ele poderia continuar lá? Ele sabia que eles iam vir atrás dele, então ele decidiu fugir. Então ele fugiu. E ele foi para outra terra. E então, certo dia, ele estava nessa outra terra, assim, e ele estava num lugar que era perto de um poço. Ele estava lá, sentado, perto desse poço, quando, de repente, apareceram duas mulheres. E essas mulheres, juntos de si, elas tinham ovelhinhas que elas estavam cuidando. Essas duas mulheres, elas foram pegar água no poço para alimentar as ovelhas que eram do pai delas. Mas aí, quando elas foram pegar água do poço, um moço, ele brigou com elas, ele estava expulsando elas. E Moisés, como ele era um homem muito bom, ele defendeu as duas mulheres e ele pegou a água do poço e deu a água para elas. Então elas pegaram a água, elas foram muito felizes para casa, as duas e a ovelhinha foram para casa. Aí, quando elas chegaram em casa, as duas mulheres, o pai delas perguntaram: nossa, vocês vieram para casa muito cedo, o que aconteceu? E elas contaram, né, do homem que defendeu elas, que deu água para elas. Então, o pai delas, ele pegou e falou e chamou Moisés para morar junto deles. Então Moisés morou junto com eles. E um certo dia Moisés estava cuidando das ovelhas e então ele foi lá no monte de Sinai. E ele estava lá nesse monte quando de repente assim ele viu lá longe uma sarça pegando fogo. E essa sarça que estava pegando fogo queimava, mas havia uma coisa muito estranha, ela estava pegando fogo, mas as folhas estavam intactas. Imagina uma coisa pegando fogo, mas ela não está se destruindo, ela está pegando fogo, mas estava lá, estava em perfeito estado e estava lá pegando fogo e naquele estado. E Moisés, quando ele viu, ele se aproximou. E nisso, quando ele se aproximou, Deus falou com ele. Falou: Moisés, vá lá salvar o povo, vá salvar os israelitas, vá salvar eles lá do Egito, salvar eles da escravidão. E Deus falou com eles, e Moisés falou: mas como que eu posso fazer isso? Como que eu vou poder fazer isso? Porque que poder ele tinha para fazer isso? E Deus falou: eu vou estar com você. E quando ele perguntou: mas como que eu vou falar isso? E Deus falou que Deus ia ajudar ele. Então, Moisés, depois disso, ele pegou, então ele sabia que ele tinha que ir lá salvar o povo de Deus da escravidão. E mesmo ele sabendo que era uma coisa muito difícil, ele confiou em Deus, porque Deus falou com ele que ele ia ajudar ele, que ele ia estar com ele e ajudar ele a conseguir isso. Então Moisés, ele foi para lá, mas o resto vai continuar numa outra aula. Eu vou continuar falando o que aconteceu com Moisés quando ele chegou lá no Egito para libertar o povo dele da escravidão.
E Moisés também, quando ele falou como ele iria convencer o povo que Deus tinha falado com ele, Deus falou assim, falou para Moisés fazer 2 milagres para convencer o povo de que Deus tinha falado com ele. Ele falou, joga o cajado no chão. Na hora que Moisés pegou e jogou o cajado no chão, o que aconteceu? O cajado virou uma cobra. Olha, o cajado, que era um cajado, virou uma cobra. E depois Deus falou, pega a cobra pelo rabo. Moisés pegou essa cobra pelo rabo, assim, e tchum, ela virou o cajado de novo. Depois, Deus fez outro milagre para ele demonstrar. A mão de Moisés ficou toda machucada. E quando Moisés encostou a mão ao seu peito, ela voltou ao normal. E então Deus falou para ele fazer esses 2 milagres para convencer o povo que Deus tinha falado com eles, para que eles se unissem a Moisés, para ele poder libertar o seu povo. Bom, crianças, é isso. Eu queria que vocês vissem o como Deus é poderoso, o como Deus faz, que Ele tem os planos bem... Ele tem já feito os planos para cada um de nós. Então, tudo que a gente tem que fazer é confiar em Deus e fazer o que Deus manda, porque Ele sabe como vai ser feito. Ele sabe o que a gente deve fazer, a gente deve confiar, mesmo sendo uma coisa muito difícil, que Deus vai providenciar como a gente vai fazer isso. Bom, crianças, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Um beijo da tia Ju e até a próxima!